Então hoje a gente vai estudar carga elétrica. Então todo átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, carga positiva, e o elétron, carga negativa. O nêutron tem carga zero. Ah, mas por quê? Porque ficou assim. Então, próton é positiva, elétron é negativo. Então, se a gente estiver falando de um próton ou de um elétron, a carga vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, o próton vai ter mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o elétron vai ter menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se um corpo estiver eletricamente carregado, se for carga negativa, a gente calcula a carga elétrica do corpo vai ser N, que é a quantidade de elétrons que tem a mais, vezes a carga elétrica. Se for prótons, a quantidade de prótons em excesso. Então, quando a gente fala em eletrizar um corpo, a gente está movendo os elétrons. O próton não mexe, o próton está lá no núcleo do átomo, então ele não mexe, só vai mexer os elétrons. Você pode tirar elétrons de um átomo ou colocar mais elétrons no átomo. Então, se a gente tiver cargas, se tiver corpos com a mesma carga, ou seja, os dois estiverem negativamente carregados, eles vão se repelir. Se eles estiverem positivamente, eles também vão se repelir. E se um tiver com carga positiva e outro com carga negativa, eles vão se atrair. Então, no caso das cargas elétricas, os opostos vão se atrair. E também a gente tem o princípio da conservação das cargas, que é o quê? Num sistema isolado, lembra, tanto conservação da massa quanto conservação das cargas, o sistema tem que ser isolado. Não pode ter contato com o meio. A quantidade de carga antes vai ser igual à quantidade de carga depois. Então, se a gente encostar dois corpos, eles trocarem cargas, a gente vai ter uma quantidade total antes e depois igual. Então, lembra sempre que o que move é o elétron, o próton não se move. Então, quando você estava eletrizando a bexiga na cabeça, o que vocês estavam fazendo? Quando você faz atrito, você está arrancando elétrons da bexiga. Então, a bexiga está ficando positiva. Só tem prótons, você está tirando os elétrons, porque tudo na natureza é neutro. Então, ou você carrega ela com elétrons, ou você tira elétrons dela, ela fica positiva. Então, para diferenciar um condutor de um isolante, o que a gente faz? Isso daqui vai depender do raio atômico. Lembra, lá no primeiro ano, quando vocês estudaram raio atômico? Raio atômico, quanto maior o átomo, menor é a força de atração com que o núcleo atrai a eletrosfera. Então, se a gente tiver uma eletrosfera muito grande, os elétrons que estão lá nas camadas mais exteriores, eles vão ter uma força muito fraquinha de atração com relação ao núcleo. Então, eles vão ser praticamente elétrons livres ali. Então, isso vai facilitar a condução de eletricidade. Então, átomos que têm pouca força de atração na eletrosfera, no caso os metais, eles vão se tornar condutores. E os que têm que são átomos pequenos, né, que atraem bastante a eletrosfera, são isolantes, porque os elétrons vão ficar mais rígidos, eles não vão ficar se movimentando muito ali. Por isso que a gente tem essa diferenciação. Tem os condutores e tem os isolantes. Os condutores a gente pode dar exemplo do metal e o isolante a borracha. Então o que faz ele conduzir a eletricidade é a força com que o núcleo atrai a eletrosfera. Se o átomo ele é muito grande, ele vai atrair pouco a eletrosfera, então ele vai se tornar um condutor. Se o átomo ele é muito pequeno, o núcleo vai atrair bastante a eletrosfera, então ele vai ser um isolante. É a mesma coisa que acontece com a gravidade, diminui com a distância. Então, quanto mais distante, menor a força de atração. Tudo bem?